Lucas. Né? Está sendo gravado. Ele não é, pai, ele não tá aí para agradar a gente, não, para agradar, né? Amém, a paz de Jesus. Pode começar, quem for orar por nós, pastor Jones aí. Amém, vamos orar então, em nome de Jesus, né? Sim, meu Deus querido, meu Pai Santo, obrigado por essa alegria aqui entre os irmãos, Pai, que a gente possa, né, em nome de Jesus, envergonhar, né, as trevas, porque eles se levantam, mas a gente mesmo assim dá risada, né? E a gente sabe que o inimigo, ele fica muito irritado com isso, né? Porque ele quer ver a gente ficar triste, com medo, ansioso, né? Mas a gente vai estar louvando o teu nome, rindo da cara dele, e rindo, né? Em nome de Jesus, sabendo, Pai, que o Senhor realmente está assentado no trono, Pai, da terra, no trono da terra e no trono de todo o universo. O Senhor é que está sentado, Pai. Oh, glória a Deus, né? Em nome de Jesus. Eu peço a tua bênção, Pai querido, aqui para esta aula, né? E eu peço a tua bênção para cada um aqui, Pai. Eu peço a tua bênção, né, Pai amado. Abençoa, Pai querido. Eu, a pastora Nilva, em nome de Jesus também. O irmão Geraldo, abençoa, Pai querido. Abençoa a família dele, a irmã Michele, o Davi. Abençoa, Pai querido, todas as, né? O Senhor, com certeza, eu creio, Pai, que os anjos do Senhor estão ao nosso redor aqui nesse momento, estão guardando cada um de nós aqui. Oh, glória a Deus, em nome de Jesus. O pastor João, Pai, também os anjos do Senhor estão com ele, guardando ele, fortalecendo e cuidando dele, Pai querido. Glória a Deus, aleluia, né? E estará cuidando dele. Em nome de Jesus. E da família também, né? Da sua esposa, dos seus filhos, em nome de Jesus, né, Pai querido? Glória a Deus. A mesma coisa o pastor Lucas e a irmã Liz, né? Que o Senhor possa estar abençoando. Com certeza os anjos estão em guarda ali naquela chácara. Estão ali em guarda. Glória a Deus, em nome de Jesus, né? Assim como os anjos estão em guarda na casa de cada um aqui, Pai. Oh, glória a Deus. Nos guardando de todo tipo de plano e armadilha do inimigo. Né? A mesma coisa com a irmã Maria, Margarida e a irmã Ricardina, Pai. Da mesma forma, em nome do Senhor Jesus. Eu creio que nós vamos ver cada vez mais milagres, Pai. Oh, glória a Deus. Se manifestando na face dessa terra, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Eu peço a tua bênção agora para o pastor Lucas, né, que estará ministrando esta aula, Pai querido. Para a tua glória, para louvor do teu nome. Em nome do Senhor Jesus. E repreendemos todo mal, todo ataque, todo levante contra a vida dele e contra as nossas vidas aqui, Pai querido. E que todos que o Senhor quer que estejam aqui, estejam. Repreendemos todo impedimento, Pai, contra esta aula aqui. No nome santo de Jesus, assim nós te agradecemos e te louvamos, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Amém. Então, irmãos, eu vou dar um panorama agora aqui do Apocalipse, que vocês ainda não tiverem em lugar nenhum, porque o Senhor já vem estudando Apocalipse desde quando eu me converti, né? Já falei para vocês que eu ia ponderar a minha vida pelo fim, né? E quando eu estivesse no fim, eu saberia o que fazer até lá. Então, eu sempre pedi para o Senhor mostrar quando eu estaria próximo à sua vida, e sempre fui vigilante contra isso. Até no ano de 2000, todo mundo falava que o mundo ia acabar em 2000, eu comprei um apartamento e mobilei esse apartamento já pensando nos tempos do fim, em abandonar tudo, era tudo de pedra, cama de pedra, armário de pedra, porque abandonar tudo, não tem que nem que vender nada. Então, nós vamos ao seguinte, houve muitas situações de confusão a respeito da volta de Jesus sobre as datas. Parece que as pessoas, elas têm o desejo sempre de interpretar as coisas da forma como elas querem, e não da forma como Deus fala. Quando Jesus diz que não saberá o dia nem a hora, é por causa que existe uma festa, a qual ocorrerá o arrebatamento no meio dessa festa, e essa festa é uma festa agrícola, que é medida pela visão da lua, tá? E a partir da lua nova, todo mês é lua nova, o calendário lunar, e aí você tem que ajustar o calendário solar. Quando a lua e o sol estão no mesmo alinhamento,
todo mês a Lua e o Sol passam por um alinhamento e esse é o primeiro dia do mês. O que acontece? A Terra faz sombra, né? E a Lua fica escura, tá? Então pensa que o Sol ilumina a Lua e você vê a Lua, porque o Sol ilumina, mas tem uma hora que o Sol está de trás da Terra. Então você vê a sombra da Terra projetada na Lua, e essa é a Lua nova. Então é todo encontro do Sol com a Lua, o Sol representa Jesus, a Lua representa a igreja, ocorre a escuridão na Terra, ou na visão da Terra. Então veja só, nós temos aí o Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 7, o Apocalipse já terminou tudo. Se você analisar bem, o Apocalipse ele só tem 7 capítulos. Do 7 até o 14, 18, 19, 20 é detalhamento. Detalhamento. No capítulo 14, nós temos... No capítulo 7, temos os 144 mil e a igreja, a noiva e a igreja, né? Tem 144 mil, noiva e igreja, né? Os 44 mil faz parte do exército celestial. A noiva, né? E a igreja. Então, capítulo 12, arrebatamento do filho varão. Capítulo 14, encontro dos 144 mil lá com o trono. Aí vem capítulo 15, onde são os detalhamentos. Aí vamos chegar no capítulo 19, que é o que nós vamos estudar hoje. Capítulo 19 é o casamento de Jesus. Já aconteceu o arrebatamento. Já aconteceu. Está falando assim das bodas. Nós vamos ler aqui. Aí o que aconteceu? Então, em algum lugar, entre o capítulo 12, ou em um capítulo 11, né, vamos dizer assim, até o capítulo 19, nós temos o arrebatamento. Aí nós temos o quê? Selos, trombetas. Depois do aviso das cartas, nós temos selos, trombetas e taças. Porque quando ele está falando aqui no capítulo 19, é das bodas. A boda é o seguinte, o casamento judaico ele é uma festa de noivado com compromisso de moradia. Não é que nem o casamento nosso ocidental. Então o pai da noiva e do noivo faz um acordo de união daquele casal e celebra uma festa onde esse acordo é firmado. E ali, depois daqueles dias, o noivo vai preparar a casa para que eles entrem juntos para morar, que é a festa do tabernáculo. Então, esse encontro da família, o pai, a noiva e o noivo, é a boda, ou o início da boda, que é a apresentação da noiva, né? Como que a gente chama de noivado. Não tem namoro, depois noivado e casamento. Veja só, na nossa cultura, um rapaz namora uma moça, e ocasionalmente agora, depois de tempos modernos, que antigamente não era bem assim, o homem nem pegava na mão da moça, ficava conversando, o pai tinha que autorizar, ia lá na casa pedir autorização do pai para ver a moça, e sentavam na sala, até a família sentava junto, e era uma conversa, era o conhecimento. Depois pedia permissão para pegar na mão, e só ia beijar, às vezes, no casamento. Quando acontece isso, tem esse tempo de namoro, aí acontecia uma relação sexual, aí virava escândalo, certo? Cada um ia para um lado. O rapaz às vezes não assumia, a menina ficava grávida, às vezes o pai obrigava a casar. E aí o noivado foi colocado como um compromisso, porque se a moça aparecesse grávida, uma vez que período de namoro, apareceu grávida, dá problema, porque aqui no Ocidente puseram esse negócio de namoro. Se a moça aparecesse grávida no noivado de outro, ela era rejeitada, porque ela já tinha assumido o compromisso. Entendeu?
Ela já tinha noivado, ela já punha uma aliança do lado esquerdo, depois vai mudar para o lado direito. Aliás, do lado direito, depois muda para o lado esquerdo, essa é a história. Que é o lado do coração, o lado da razão, e depois passa para o lado do coração. Agora, se acontecesse uma relação sexual durante o noivado, não tinha problema nenhum, porque ela já era dele. O moralismo religioso criou um monte de problema. Aqui no Ocidente criou um monte de problema. O problema é o namoro com a relação sexual. E o outro problema, porque aí é um compromisso sem compromisso, né? E aí cada um pula fora. O outro problema é o noivado com outra pessoa, com relação sexual com outra pessoa que não noiva. Porque entre o noivado e o casamento, o que estava esperando? Só a casa ficar pronta. Isso é a visão judaica, não sei se vocês entenderam. Para você entender, você tem que tirar essa etapa de namoro que existe aqui, que é o sexual, durante o namoro. E aí não vira nem casamento, nem nada. Você tem que pensar que os dois se conhecem, o pai, o filho fala para o pai que está interessado em fulana, e a fulana fala para o pai dela que está interessado em fulano. E aí firma a data do noivado. Depois do noivado, vai se preparar para morarem juntos, que é a construção da casa. Então, esse negócio de namoro. Porque o namoro ficou uma etapa precedente que dá liberdade sem compromisso. Depois do noivado é compromisso. E outra, noivou não pode ser de outro mais. Entendeu? Acontece que, às vezes, né, eu não vou sair fora do assunto, senão vou me perder aqui, outras situações que a lei julga, lá no tempo da lei. Eu estou falando aqui no enfoque do cordeiro, do casamento do cordeiro. Então, nós vamos ter uma festa de noivado, e hoje nós vamos falar sobre esse casamento no capítulo 19. Que depois é só morar junto. Entenderam? É se apresentar diante do pai, o noivo, a noiva diante do pai, e celebrar essa festa de noivado. Com um banquete, com convidados e assim por diante. Depois é só ir lá morar junto. Entenderam? Como é diferente a maneira hebraica de casar? Então, veja só. Como é que um cara... Paz de Deus, irmã. Vou falar cara assim, né? Um guy em inglês, né? Um guy. Em português fala... em português de Portugal, aqui no Brasil fala cara, né? Como é que um cara vai casar e depois vai... quem fosse se casar não ia para uma guerra. Tinha um tempo depois de casado, quando estava já morando com a esposa, não saía para a guerra. Então a guerra tem que acontecer antes deles se juntarem. Né? Ou no caso aqui, como vai ter umas bodas, né, a guerra acontece depois. Mas o período de bodas não era para sair para a guerra. O que acontece? Aqui nós temos uma batalha que vai vir lá no capítulo 20, já no final do 19, e 20 e 21. Né? Então, nessa guerra, Jesus já está voltando, um cavalo branco, casado. Entende? Ou de compromisso firmado, total, né? Porque eu acho até que o compromisso foi firmado lá quando Jesus esteve aqui, né? Que ele falou, vou preparar-vos lugar. Mas esse evento que vai acontecer antes do Armagedon, quando Jesus desce de cavalo branco, já é uma volta, né? Onde uma celebração já aconteceu. Entendeu? Que nem eu sempre falo. Você quer esperar Jesus como estrela da manhã ou como sol do meio-dia? Quem que acorda ao meio-dia e vê o sol batendo na cara é obrigado a levantar. Por causa do calor, não dá para ficar mais na cama, tem que levantar. Jesus, no cavalo branco, vem como sol do meio-dia. No arrebatamento, ele vem como estrela da manhã, aquele que vem de madrugada. Que era assim que vinha um noivo. Para buscar noivo, uma hora que
Ninguém sabia. Era para poder perceber se a noiva estava atenta. Fazia parte do costume, vamos dizer assim. Entenderam a diferença? Então, Deus já me evidenciou isso aí, que existem essas duas ideias, e as ideias são misturadas, eles colocam o arrebatamento junto com a vinda do cavalo branco. Agora, que sentido tem um homem descer para uma guerra em cavalo branco e encontrar com o povo nos ares, para descer depois aqui na terra, dar um passeio lá no céu e volta? Porque o reino vai ser estabelecido, depois do Armagedon, o reino é estabelecido na terra. Desce para a guerra, destrói o inimigo do Armagedon e já estabelece o reino na terra, reino milenar. Por que você vai se encontrar nos ares no meio de uma batalha? Que noiva vai sair correndo para encontrar um noivo, vindo em cavalo branco no meio de uma batalha? Não tem sentido. Quando Isaac encontrou com Rebeca, que é uma figura de Cristo, ele viu ela, e ela saiu correndo ao encontro dele e se encontraram nas Campinas, lugar pacífico, onde eles ali se viram pela primeira vez, né? E assim você pode ver os relatos dos casamentos bíblicos, esse compromisso, essa união que é firmada, não é no meio de uma guerra. Não existe em nenhum lugar da Bíblia um cara montado num cavalo com uma espada na mão, lutando uma guerra, e uma mulher correndo atrás dele para se abraçar com ele. Isso não tem nenhum sentido. Então as pessoas confundem o que está escrito lá. Capítulo 20, verso 4 e 5. E os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam o sinal em suas testas, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Isso aqui está falando de um contexto geral. Não é que Jesus vai estar ressuscitando gente depois que ele desceu aqui do Armagedon, né? Porque está capítulo 19, e aí ele começou a reviver as pessoas. Não, aqui está falando de um contexto geral. Porque Jesus é vida. O que ele falou para Maria lá? Eu sou a ressurreição e a vida. Depois que Jesus estiver aqui na terra, pronto. O processo de ressurreição, ele começa a acontecer. No momento que Jesus estiver presente, no momento que soar a trombeta da ressurreição dos mortos e a noiva e a igreja for arrebatada ou transformada para ser levada às bodas, pronto. É vida, não tem mais morte. É vida, Jesus é vida. Então, o que acontece? Como eu estou insistindo nessa tecla, existe uma festa, existe um casamento, existem convidados. Você pode se qualificar para estar nesse banquete de várias formas. Depende de como o seu coração está na presença de Deus. Eu, às vezes, fico num questionamento comigo mesmo, que parece que tem uma parede lá no fundo do meu coração que eu não consigo quebrar. Eu falei, Deus, estou precisando ser mais teu, porque não é possível. Tem alguma resistência. Será que eu entrei no limite entre a carne e o espírito? Que daqui para frente é só Deus transformando, não tem como eu melhorar? Porque é uma coisa interessante, essa descoberta da vida espiritual, se você não passar pelas etapas, você não entende. Eu posso ficar a noite inteira explicando todas as etapas espirituais que eu já passei aqui, os níveis espirituais que eu já vi, as contemplações que eu tive, os entendimentos que foram mudados. Vocês não vão entender se vocês não passar. Então, é por isso que fala, aquele que quer mim, toma sua cruz, renuncia a si mesmo e siga-me. Porque só seguindo Jesus que você vai passar por aquilo, você não vai conseguir entender. Você pode até ficar admirado de algum irmão que está vencendo situações e você às vezes está um pouco mais atrás e fala, não, como eu queria estar naquela situação ali, vencendo aquela situação, porque eu ainda estou preso aqui em um monte de outras coisas e tal. Mas cada etapa é pessoal. É intransferível. Às vezes a gente traz uma palavra, alguma coisa, como pastor ou como irmão mais entendido no assunto, que é para ajudar, que é para libertar, que é para te dar uma forma de você cortar com uma espada aquele laço que está te prendendo.
vai te dar um desmembramento, né? Você se desarraigar de coisas. Mas não dá para te dar uma experiência. Só o Espírito Santo pode te dar experiência, só Jesus pode dar experiência. Entendeu? E essa jornada, ela é séria, muito séria. Porque ela é a própria história do universo, eu coloco assim. E eu não leio a Bíblia como um livro religioso. Por isso que eu estou evangelizando com 5 pontos de doutrina. Criação, pecado, Jesus, Espírito Santo e volta. Porque é a história. É a realidade desse mundo. Não existe nenhuma teoria científica que explique o mundo espiritual. Existem aí tentativas espiritualistas de tentar mostrar o mundo espiritual para você, como tem o Espiritismo, tem os Nova Era, tem várias tentativas de mostrar o mundo espiritual. Perdão, pastor Lucas. A tua câmera está desligada. Não sei se. Ixi, é porque eu tô com problemas com ela aí. Nossa. Aê, agora sim. Aê. Ah, obrigado por avisar. Será que alguém mandou mensagem? Ah, é. Entende? Eu não gosto de falar em oculto assim, não. Bom, então veja só. Até perdi o que ele tá falando. O que ele tá falando, pastor Jonas? Alguém me ajuda aí, não era do... Jesus. Eu também perdi o fio. Bom, então, essa questão da experiência, vamos lá, eu acho que foi aí que eu estava. Então, essa questão da experiência espiritual é uma jornada. Dos 5 pontos de evangelização lá, tal. Isso, acho que era isso. Porque para mim, quando eu leio a Bíblia, eu estou vendo quando Deus criou o céu e a terra e como é que vai terminar isso aqui, como é que vai começar um outro céu e uma outra terra. Então, é uma história. E eu estou dentro dessa história vivendo em 3D, tempo real. Então, se eu falar que Deus criou o céu e a terra, que veio Adão, olha, só se Deus não deixar eu bater. O cara vem com teoria do evolucionismo, ele vai ouvir de Gênesis e Apocalipse com detalhes, igual aquela velhinha da praça é nossa, nos mínimos detalhes, que eu vou bater tanto, que eu vou até me cansar. Entende? Porque transformaram tudo em religião no sentido pejorativo, porque religar é uma coisa bonita, você voltar para Deus é maravilhoso, religar, você está desligado, religar é maravilhoso. Mas ficou um negócio tão pejorativo de um bando de corintiano, né, parece fanático, né, ou palmeirense fanático, que bate uns nos outros, a torcida do Palmeiras invade e bate no Corinthians, é a mesma coisa, é o mesmo relato que a gente vê no futebol, é o mesmo relato que a gente vê na religião. Entende? E isso é horrível, porque não é para ser assim. Aí, do outro lado, tem um povão dormindo, que não conhece a própria história da sua própria existência. Você não acha estranho você existir num lugar, nascer e morrer e não ter ideia do que é a sua existência, ou da história da sua existência, ou da história do contexto do que você vive? Se você caísse de paraquedas, fosse um bebezinho, que nem Moisés, colocado num rio, e acordasse no meio dos juncos, em outro planeta, e uma egípcia lá em outro planeta adotasse você, e você não gostaria de saber quem é você? Então foi por isso que Deus deu para Moisés escrever o Gênesis. Ou ele herdou esse relato de Adão, porque Adão foi testemunha da criação como presença viva. E todos os grandes patriarcas foram levados em arrebatamento ao dia da criação. Abraão, Enoque, todos. E esses relatos foram se completando até que o dia que Moisés foi lá, compilou tudo e escreveu o Gênesis, que eu entendo que foi assim. Então é estranho para mim. Agora, aquelas perguntas que eu fazia quando eu tinha 18, 19 anos, de onde eu vim para onde eu vou, agora estão sendo respondidas. Agora o meu problema é outro. Meu problema é estar preparado para essas respostas, para ir ao encontro delas. Entendeu? Amém? Então, espero que vocês abram o coração para essa aula com esse sentimento de entender a sua própria história, o contexto da história do mundo, o contexto da história universal. Universal, estou falando do universo, não da Igreja Universal, tá?
e o contexto da volta de Jesus, porque depois da criação vem a morte de Jesus, que é a coisa mais importante. Depois da morte de Jesus, o arrebatamento e o encontro de Jesus, que é o retorno dele para tomar posse de toda a sua criação de volta, tá bom? Amém? Vamos então começar? Então nós estamos aqui no casamento do Cordeiro, que é o capítulo 19, e vocês vão ver que depois do verso 11 em diante já é a batalha, tá? Nós estamos no dia 15 a 21 do 7º mês, exatamente agora nós estamos no 7º mês, que é o mês de novembro, setembro, nós estamos em setembro. Por que chama setembro? Porque é o 7º mês, porque o calendário ele foi alterado, os números, janeiro era o nome de um rei ou de um deus, sei lá, janeiro, fevereiro, março, abril, março é o deus da guerra, Marte, April, é a abertura da primavera, maio, junho, julho, né, entendeu? Mas setembro é o mês 7 para os judeus. E nós estamos no mês 7. E nós vamos entrar na fase do 15 ao 21 desse mês. Ok? E aí vai ficar uma tarefa para dever de casa, vocês verem que tem gente já dizendo que o arrebatamento vai acontecer agora, do dia 17 para o dia 18. Porque se você contar 1948, contar 70, 80 anos, dá 14 de maio de 2028. Tira 1.335 dias para trás, dá 17, 18 de setembro. Então, veja só. O estreitamento dessa data, que é uma data surpresa, vamos dizer assim, e que o arrebatamento vai acontecer, que não é secreto, o mundo vai perceber que pessoas sumiram, vai ver fagulhas luminosas subindo, isso vai acontecer. Mas o que está para acontecer é o arrebatamento do filho varão do capítulo 12 de Apocalipse. Porque depois disso começa o governo da besta. Então, os 144 mil, eles ocupam no céu um lugar que os anjos caídos estavam ocupando para governar esse mundo. Então, é uma inversão, enquanto um sobe, outro desce. Então, no capítulo 12, nós vimos que Satanás e seus anjos, né, Miguel e seus anjos batalharam contra Satanás, o grande dragão, lá, e foi derrubado. Então, e foi subir o filho varão. Esse filho varão ocupa esse lá. Então, se acontecer um arrebatamento, 17, 18 desse mês, ou até qualquer outra próxima data, que tem várias datas aí, mês de Elu, né, que a gente comentou, que é em outubro, porque sempre o calendário judaico é entre setembro e outubro, vai ser o filho varão. Não fique preocupado. Vai ser a troca do governo espiritual da nossa atmosfera. Aqui na Terra, vai começar uma grande perseguição. Por quê? Porque o diabo foi destituído do seu posto de... Por isso que ele vai usar câmeras, né? Ele já preparou toda essa tecnologia, porque ele não vai ter o acesso à tecnologia espiritual que ele tinha nos ares para dominar o mundo. Ele vai cair com os anjos dele. Os extraterrestres já estão aparecendo. A minha tia Ricarda mandou aí o Tucker Carlson, um repórter dos Estados Unidos que está denunciando isso aí. Um acordo dos Estados Unidos com seres malignos, o CERN recebendo seres malignos e assim por diante. Não posso nem falar tudo isso. Então, esses bichos estão caindo. Certo? Quando o filho varão foi arrebatado, trocou o governo. Aí, aqui na Terra, como a tecnologia já está preparada, de câmeras, drone, monitoramento, capa invisibilidade, arma laser, não sei o que, aí vai começar. Entende? A grande aflição. Essa grande aflição, ela é necessária porque as pessoas continuam fazendo planos. Quando eu ouço uma notícia hoje, eu fico olhando, meu Deus, por que será que ele está fazendo esse plano todo aí? Será que ele está entendendo mesmo? E até cristão. Fazendo planos. Gente, você é funcionário de uma fábrica. Você é funcionário de uma fábrica. Você trabalha todo dia até 6 horas. Um dia só soa um alto-falante, uma sirene, às 3 da tarde na fábrica. Atenção, senhores funcionários, hoje o expediente será encerrado daqui 15 minutos. Por favor, voltem para casa e na segunda-feira nós recomeçamos. Se o presidente, o dono da empresa, falasse no microfone, você ia querer trabalhar das 3 da tarde até as 6? Responda para mim.
É o dono da fábrica dizendo que o expediente encerrou. Você ia chegar na sua sessão e dizer assim, ó, tá vendo uma fake news aí, botaram um alto-falante imitando a voz do dono da fábrica aí, tá mandando nós embora. Você não ia ser sugerido de falar assim, gente, vamos passar no departamento pessoal e confirmar isso aí, já que você está dizendo que a sirene é falsa, que a voz é falsa? Vamos passar no departamento pessoal e confirmar, boa tarde, aí eu ouvi a sirene aí, sim, a sirene tocou, foi o nosso presidente da empresa que anunciou que vocês podem ir para casa hoje. Mas às 3 horas da tarde, eu tenho ainda o meu plantão, ainda vai até meia-noite. Não, o meu vai até às 6, o meu vai até às 3 da manhã. Ah, eu quero fazer meu plantão, estou precisando. Não, você não vai precisar trabalhar. Aí, mas eu vou perder minha hora extra, eu tenho que pagar minhas contas. Não, o patrão mandou dizer que todo mundo vai ser pago exatamente como se tivesse trabalhado. Você que vai trabalhar até às 6 vai ser pago como se tivesse trabalhado até às 6. Você que vai trabalhar até às 12 vai ser pago até às 12. Pronto. Simples. É porque as pessoas não ouvem o patrão. Ouvem um amigo do lado. Aí começa essa bagunça, né? Deve ter um sindicato dentro dessa fábrica que começa a falar fake news, né? Que a gente vê que é o sindicato do mundo, né? Que tudo que a palavra de Deus fala, eles dizem que é fake news. Inclusive foi o Trump que inventou essa palavra em inglês, né? Entende? É assim que a gente trata a palavra de Deus, como se fosse fake news. Mas a gente foi lá perguntar para o dono da fábrica, vai lá, bate no escritório lá, ora, fica de jejum, pergunta, está encerrando mesmo esse mundo aqui, Senhor? Ou eu tenho que trabalhar um pouco mais? Você vai ouvir a voz do Senhor te dizendo se está encerrando ou não. Porque eu ouvi, eu entendi. Eu acho que Deus, eu não dou muito trabalho. Ou eu dou muito trabalho para Deus, ou eu dou quase nada de trabalho para Deus. Porque eu não vejo anjo vindo me contar nada. Eu não vejo, é só o Espírito Santo que me conta as coisas, daqui a pouco Deus confirma com a Eren, Deus confirma isso. É coisa de 30 anos atrás, eu acho que eu não devo dar tanto trabalho para Deus. Ou então eu devo dar um trabalho terrível, porque até agora eu não alcancei o que eu deveria ter alcançado. Não é possível. Porque eu entendi, gente, depois de 2019, que alguma coisa estava mudando drasticamente. E agora vai ter que mudar mesmo, de novo, porque o povo não entendeu. Entende? Que o expediente da fábrica encerrou. Amém? Vamos lá. 1260 dias após a abominação da desolação. E uma voz saiu do trono dizendo, aleluia! Todos os seus servos e os que temem, tanto pequenos como grandes, louvarão Jeová. Eu ouvi com uma voz uma grande multidão, como o rugido de muitas águas, e com a voz de um grande trovão, dizendo, aleluia! Porque Jeová, nosso Elohim, El Shaddai, reina. Alegremos-nos, regozijemos, demos glória, pois as bodas do cordeiro chegaram e sua esposa se preparou. Quer dizer, a esposa já está pronta, ó, se preparou. Gente, olha só o que Deus está falando aqui, ó. Presta atenção, ó. Aleluia, porque Jeová, nosso Elohim, El Shaddai, reina. Essa frase aqui, ela estremece o mundo espiritual, por quê? Porque ela está dizendo que todos os deuses que houve na antiguidade, que foram anjos caídos nas culturas dos povos, se passando por deuses, como Elohims, né? Como deuses poderosos, ele está dizendo assim, ó, louvai a Iá, ele é o único Elohim, que é aquele que era e que é em Advi, esses outros todos, de todas as culturas, de todos os povos, não são Deus, e ele é o Todo-Poderoso, que manda até nesses daí. Tá bom? Quando você encontra com satanista, você fala, o meu Deus criou o teu Deus, tá bom? A noiva se veste para a ceia das bodas do cordeiro e Yohanan se entrega ao espetáculo. E ela foi conseguida estar vestida de linho fino, limpo e resplandecente, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E o anjo disse-me, escreve, bem-aventurados são os chamados a bodas do cordeiro. E ele me disse, essas são as verdadeiras palavras de Jeová. Pronto. Agora veja só, por que ela está dizendo aqui, ó, que são obras justas? O que é obra justa, sendo que lá em Isaías fala que toda a nossa justiça é trapo de imundícia? Se eu fizer bondades, se eu fizer maldades,
é resultado da minha natureza pecaminosa. Se eu fizer bondade, não posso usar isso como moeda para me salvar. E por que ele está chamando de obras justas? Por quê? Porque são pessoas que se submeteram à vontade de Deus. Você só tem obras justas se você se submete à vontade de Deus. Se você se submeter à sua própria vontade, você não tem obras justas. Você é um pobre, miserável, cego e nu. Esse é o problema das pessoas que continuam achando que elas são bondosas, perfeitas, cheirosinhas e perfumadas. Se você pode ser bondoso, cheirosinho e perfumado, mas você não está obedecendo a Deus, ouvindo o Senhor e a palavra dele para obedecer, você não é cheiroso nem perfumado. E nem bondoso. Ele me disse, essas são as verdadeiras palavras de Jeová, eu caí aos seus pés para adorá-lo. Ele me disse, olha, não faça isso, eu sou conservo dos seus irmãos, que retêm o testemunho de Yeshua. Adore Jeová, porque o Espírito de Yeshua é o Espírito da profecia. Então, tudo que Deus manda você fazer, inclui as coisas boas? Claro que inclui. Só que você não pode fazer as coisas esperando troca, barganha, vivendo as suas próprias custas, custeando a si mesmo espiritualmente. Você tem que depender de Deus, do Espírito Santo, para te justificar pelo sangue de Jesus. Shemia Tsereu, o último grande dia, 22º dia do 7º mês, a grande ceia do Leviatã. Então tem até uma ceia aqui para usando o Leviatã. Agora, antes de entrar nesse assunto, deixa eu só falar mais uma coisinha aqui, ó, veja só. O filho varão é arrebatado. Na mesma época, um ano depois, 2 anos depois, sabe Deus quantos anos depois, a igreja vai ser arrebatada. Porque são as primícias, existe só um intervalo de tempo, como eu falei, entre as primícias e a colheita. Tá? O arrebatamento, ele é uma colheita súbita. A colheita já está acontecendo desde o momento que as pessoas morrem em Jesus. Desde o primeiro crente na terra, desde Abraão, desde Enoque, desde Adão, a colheita já está acontecendo. Mas essa chamada colheita que nós vamos ver aqui, ela é uma colheita, certo? Dentro de um contexto que pode ser terremoto, guerra, peste e fome, e inclusive o arrebatamento. Por que tem que ser inclusive o arrebatamento? Porque o arrebatamento é uma retirada súbita de alguém que está ameaçando devorar, né? E de uma demonstração de poder de Deus para que toda a terra fique testemunhada quem eram aqueles que estavam aqui incomodando. Tá? E aí vai vir as narrativas, tá? Bom, de acordo com a tradição judaica, Leviatã será morto e sua carne servida como um banquete para o justo no final dos tempos. Yeshua retorna para governar a terra com seus santos. Então vai ver, existe um monstro no mar, já foi detectado aí, vocês procurem vídeos no YouTube, gigantesco, porque um réptil não para de crescer, ele é gigantesco, tá? Acho que é do tamanho de uma cidade, sei lá do que é que está no fundo do mar lá, ninguém incomoda ele. Ele é muito parecido com o Godzilla dos filmes, tá? E vai ter um tempo de muita fome, certo? Quem comer essa carne desse animal vai ficar forte, revestido, porque é um ser terrivelmente vitaminado, vamos dizer assim. Então Deus vai permitir que os homens matem, ou que de alguma forma Deus mata esse Leviatã, e aí o povo vai dividir a carne, porque a fome está enorme. Aí o povo vai conseguir sobreviver, tá bom? Isso está nas profecias. Bom, então tem um comentário do 634 lá em cima, que é Mateus 22, as bodas do Cordeiro, 22, de 2 a 14. Vamos ler lá, só para a gente ter uma ideia do que se trata aqui. Mateus 22, de 2 a 14. O reino do céu é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. É a parábola das bodas. E enviou os servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Então, os convidados aqui é todo tipo de pessoa que está se ocupando com esse mundo e não quis ouvir a palavra de que a noiva estava, né, se preparando. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram para o seu campo, e outro para o seu tráfico.
E outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então, isso aqui, né, é quando acontecer a perseguição, que é essa morte degeneralizada aí que vai haver, tá? Então diz ao servo, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois a saída dos caminhos, convidai para as bodas todos os que encontrares. Então, qualquer pessoa, que mais perfumadinha, bonitinha e cheirosa que for, que não colocar em prioridade a volta de Jesus, né, não se preparar, né, não cair no temor, certo? Se torna indigno. Ou agir com violência, né, contra a palavra de Deus, ou contra aqueles que estão avisando, tá? E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus, aquilo que eu falei, não adianta fazer obras boas não compra o céu, e obras más não vai te tirar de lá, uma vez que você creu e se arrependeu e se entregou para Jesus, ele muda a sua condição. Como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados, né? Aí pegou todo tipo de gente pelo caminho para encher nas bodas. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. E disse, amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse-lhe então o rei ao seu servo, amarrai-o de pé e mão e lançai nas trevas superiores e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então aqui na terra vai estar tendo trevas. E lá no céu está tendo as bodas do Cordeiro. E como é que esse cara subiu lá na festa, hein? Aquela tal técnica de elevação espiritual, que eu já mencionei aqui, sei lá, viagem astral, de autopurificação, e aí você entra nas festas sem as vestes de noiva. Não foi lavado pelo sangue, você não está perdoado por Deus. Você se justificou e elevou-se espiritualmente, adquiriu um poder de elevação espiritual por viagem astral e entrou lá na festa. Então, tome cuidado com esse tipo de coisa. Então, nós temos que subir pelo único caminho que é Jesus, que não somos nada, não temos justiça alguma, a nossa justiça é totalmente do Senhor, e Ele é que nos transforma e nos faz digno, porque depois que evaporar a carne, depois que evaporar o velho homem, pronto, você já está no Espírito totalmente. Tá? Por isso que é um abrir e fechar de olhos. Primeiro vai abrir o Espírito, os penetras, isso mesmo, tia. Primeiro vai abrir os olhos espirituais de vocês, e depois fechar os carnais, tá? Pra você não ficar assustado. Porque pensa, imagine se Deus fecha o olho primeiro aqui, você fica no escuro, e depois abre o outro, você fala, será que eu estou sonhando? Ou eu estou tendo um pesadelo? Ou é verdade? Então, olha como Deus é sábio. Primeiro vai abrir os olhos espirituais, você vai se ver no mundo espiritual, presença, a consciência presente, e depois vai fechar aqui da carne. Aí você encerrou, fechou a sua cortininha lá para trás, tá bom? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E aqui está escrevendo o que é chamado escolhido, que não é questão de salvação. É questão de uma resposta para um chamado de Deus específico sobre noiva, arrebatamento, né, para se livrar da grande tribulação. Aí todo mundo isso aqui usou, sei lá, 2000 anos, né, que o pastor João sempre fala, por 2000 anos usaram isso aqui para dizer que são um monte de gente que vai tudo para o inferno. E não é. Tá bom? Vamos lá. Então esse é o comentário aqui do Mateus. Esses comentários que são o próprio Apocalipse eu não estou lendo porque acaba entrando no contexto. Yeshua se veste para a batalha. Então viu o céu aberto e eis um cavalo branco, e aquele que cavalgava chamava-se Fiel e Verdadeiro, e com justiça ele julga e luta. Seus olhos eram como chama de fogo e havia muitos diademas em sua cabeça. E ele tinha um nome escrito que ninguém conhecia a não ser ele mesmo. Ele estava vestido com uma roupa tingida de sangue, o seu nome é Torá de Jeová. Aqui é porque a palavra, no contexto é a palavra de Deus, tá? Aí ele colocou Torá, porque ele é judeu, então palavra, instrução, tá? E os exércitos celestiais vestidos de linho fino, branco e limpo, e o seguiram em cavalos brancos. Daí da sua boca saiu uma espada afiada para com ela golpear as nações, e ele as governará com cetro de ferro. E ele pisa o lagar de vinho da fúria e cólera de El Shaddai, e na sua veste, na sua costa, tem o nome escrito, Rei do Rei, Senhor do Senhor. Tá?
Bom, vamos lá. A grande ceia de Jeová. Eu vi um anjo parado no sol, e ele clamou em alta voz, dizendo: todas as aves que voam no meio do céu, vinde ajuntai vós à grande ceia de Jeová, para que todos vós possam comer a carne dos reis e capitães, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, seus cavaleiros, e a carne de todos os livres, pequenos e grandes. Então, depois dessa batalha do Armagedon, onde todos os exércitos vão se reunir contra o Senhor, e vão apontar armas, laser, canhões, antimatéria, sei lá o que vão apontar para Jesus, eles vão ser todos destruídos. E aí vai vir um grande número de aves, né, que pode ser espiritual e pode ser material, eu acredito que é os dois, devorar esse povo todo morto aí. A Satã é preso por 1000 anos. Vinha um anjo, e os demais foram mortos com a espada que saiu da sua boca do cavaleiro. Peraí. Não li isso aqui. E vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que montava o cavalo e o seu exército. E a besta foi capturada, e com ela o falso profeta, que fizera diante dela os sinais, que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos em um lago de fogo que arde com enxofre. Tá? E os demais foram mortos à espada que saiu da boca do cavaleiro. E todas as aves se fartaram da sua comida. Então, tem dois personagens aqui que inauguram o lago de fogo. Nem o Satanás não foi lá ainda, mas esses dois vão de primeira. E os demais são mortos. Vi um anjo descer do céu com a chave do abismo e uma grande corrente na mão, e ele agarrou o dragão e a antiga serpente, que é diabo barra Satã, e amarrou por 1000 anos. Então, isso aqui é espiritual, né? Porque eu não sei, a não ser que apresente-se materializado aí. Porque besta e falso profeta é entidades materiais, e aqui entidades espirituais. E lançou no abismo e fechou e pôs seu selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que se completasse os 1000 anos, e depois disso ele deve ser solto por pouco tempo. Então aqui, esse 1000 anos, que é o milênio, alguns acham que essa palavra é figurativa, que é um tempo indeterminado, e outros acham que é 1000 anos mesmo. Eu acho que é 1000 anos, tá? Tempo milenar dedicado. Aí vem o 25º dia do 9º mês, e que leve a festa do Hanukkah, que é a festa das luzes, né? 1335 dias após a destruição, a revelação do destruidor no dia 10 de Aviv. Então, veja só. Isso aqui, se eu contar 80 anos de 14 de maio de 1948, vai dar 14 de maio de 2028. Se eu subtrair 1335 dias, né, vai dar 17, 18 agora desse mês, desse ano. Agora, o mês Aviv, eu não sei se essa contagem que o Michael Rood está fazendo, se ela é uma contagem válida para esse contexto aqui. Eu vou só ver aqui direito sobre os meses, né? Aviv para nós aqui corresponde a quê? Julho e agosto. Tá? Tá entre julho e agosto. Então, deixa eu voltar aqui. Então, de julho para agosto, 1335 dias, vai ter que cair lá em 14 de maio de 2028. Tá bom? Então, aqui talvez tenha algum deslocamento de data, se a gente considerar o 17 e 18 de setembro desse mês. O reinado milenar do Messias. Os fiéis reinam com o Messias por 1000 anos. E vi tronos, e neles se sentavam os que tinham autoridade para julgar, e vi a alma daqueles decapitados por causa do testemunho de Yeshua e por causa da palavra de Jeová. Aqueles que não adoraram a besta ou a sua imagem, que não receberam a marca em suas testes nem em suas mãos, e eles viveram e reinaram com o Messias 1000 anos. Mas o restante dos mortos, né, que foi morto na batalha, não reviveu até que os 1000 anos se completassem. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas eles serão sacerdotes de Jeová do Messias, e com ele reinarão por 1000 anos. Então, gente, aqui tem um problema de interpretação que todo mundo acha. Preste bem atenção. Somente no momento da volta de Jesus, somente vai ser lançado no lago de fogo 2 personagens. Só. A besta e o falso profeta. Só. Aí, vai ficar esses 1000 anos, aqueles que receberam a marca e o sinal da besta, eles vão ser lançados, né? Porque eu acredito, porque ele está falando que eles foram mortos e não reviveram. Então,
Vamos ver aí direitinho, porque talvez tenha um versículo esclarecendo melhor isso aí. Tá? Porque que Satanás é aprisionado por 1000 anos, e é lá no juízo do grande trono branco, que acontece a decisão final lá. Vamos ver. Quando os 1000 anos se completarem, a raça Satã será libertada de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reunir-os para a batalha, cujo número é com a areia do mar. Então aqui, ó, já ocorreu 1000 anos, o povo se multiplicou, né? Teve gente que passou para o milênio ainda na forma humana, né? Não receberam um reino para reinar com Cristo nas regiões celestiais, e vai ser enganado aí de novo pelo Satanás na última tentativa, tá? Porque ele vai criar divisão entre os transformados e os não transformados, aí vai tentar inventar uma nova teoria. Agora ele inventou a teoria do evolucionismo e tal, essas teorias aí ele inventa outra lá. E subiram sobre a largura da terra, ó, um grande exército, igual esse da agora, que vai subir contra Jerusalém, ó, Gog e Magog, aquele povo lá do norte. Depois dos 1000 anos fizeram de novo a mesma coisa. Subiram a largura, ó, então sempre Deus dá 2 chances de fazer coisas boas, 2 chances de fazer coisa errada. Se você fez a coisa errada na primeira, faça certo na segunda que você está aprovado. Se você fizer coisa errada na primeira e fizer na segunda, você está condenado. É mais ou menos isso que está aqui. Porque, veja só, eles já vieram contra Jerusalém, né? Satanás já incitou para vir contra Jerusalém, foram derrotados no Armagedon e agora estão vindo depois dos 2000 anos. Aliás, depois dos 1000 anos, né? E subiu sobre a largura da terra e secaram o acampamento dos santos e a cidade amada, e desceu fogo e arrovado do céu e os consumiu. Quer dizer, aqui nem teve nem tempo de ter batalha, né? Só já foi um juízo direto. E Satã, os que enganavam, ó, e os que enganavam foram lançados no lago de enxofre, onde estavam a besta e falsos profetas, e serão atormentados dia e noite para sempre. Tá? Então agora esses daqui, ó, vão lá junto com a besta e o falso profeta. Aí vem o juízo final, que é 20:11. Então eu vou aqui parar aqui, por causa do horário, para poder dar tempo a ver comentários. Ok? Amém? Podem comentar, quem quiser comentar, que tem muita coisa aí que dá para comentar. Pode falar, quem foi que levantou a mão, pastor Jonas. Amém. Glória a Deus, né? Pastor, é assim, meditando, né, sobre a questão dos frutos, né? Uhum. A gente vê que, como é que é? O linho fino são os atos de justiça dos santos, né? Uhum. Então, meditando, né, a gente pode ver que assim, você veja, né, quem está ligado na videira, né, que é Jesus. Jesus é a videira, né? E o ramo que está conectado a ele, esse dá fruto, né? Amém. Por quê? Porque ele está recebendo da seiva, né? Que vem da videira, que é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, né? Uhum. Então, quem está na videira, está se alimentando do Espírito Santo, Uhum. esse dá fruto. Só que é um fruto automático, né? É uma coisa automática. Uhum. Porque, você veja, você acha que a árvore ela tem que se esforçar para dar fruto? Não, né? Uhum. Eu acho que é uma coisa automática, cresce nela automaticamente, né? A árvore não precisa fazer força para o fruto crescer, né? Agora, para o cristão é assim, as obras justas são automáticas de quem está se alimentando da seiva, né? Não existe esforço nosso, entende? Né? Então, os atos de justiça, eles não podem ser por esforço, eles têm que surgir assim, espontaneamente da gente. Amém. Né? Que são os frutos do Espírito, né? Estão ligados aos frutos, só que os frutos, eles têm que vir assim, espontaneamente, não precisa fazer força, né? Tem que ser a coisa automática na vida do cristão, né? Assim como a árvore não precisa fazer força para dar fruto, ela nasce, o fruto nasce, né? Espontaneamente, automaticamente nela, né? Agora, qual que é o nosso esforço humano, né, professor Lucas? Qual que é o nosso esforço? O esforço
é a gente suportar a tribulação, né? Suportar a disciplina do Senhor. A Né? purificação do coração, né? Oi? A purificação do coração. Isso, a purificação. Tem que ser amassado, moldado. Isso, é isso que a gente tem que aguentar, né? O Que passar depois na que fica prensa. pronto, o coração ele vai expandir naturalmente. E naturalmente acontece, quando a gente passa pela prensa, aguenta a prensa, né? Que nem a questão lá da oliveira, né? Que tira o óleo dela, moendo ela, passando na prensa lá, né? Amém. É a questão do tribular o trigo, né, pastor Lucas? Uhum. Que é você amassar o trigo para tirar a semente de dentro, né? Uhum. É isso que a gente tem que aguentar, né? A gente tem que aguentar o pilão amassando a gente, né? A gente tem que aguentar passar na prensa, é isso que a gente tem que aguentar. Esse é o nosso esforço, né? Agora, as obras e os frutos, eles daí surgem automaticamente. Sem a gente perceber, no nosso subconsciente, a gente já está gerando fruto né? Esses atos justos, né? Eles surgem espontaneamente da gente. Por isso que a gente está vestido com a veste branca, né? A gente está gerando esse fruto automaticamente, né? Assim como a árvore, né? A gente está conectado na videira. A gente está se alimentando da seiva que vem de Jesus, né? E o que acontece? O que ele falou? Nasce fruto. Quem está na videira, o fruto nasce, né? E o que ele faz? Ele poda, né? O que é o podar? O podar é a disciplina, né? Para que a gente possa dar mais fruto ainda, né? Mas é uma coisa automática. A gente tem que praticar os frutos de justiça assim, inconscientemente, né? Tem que surgir assim espontaneamente da gente, não é? Sem esforço nenhum. A gente tem que gerar o fruto do Espírito sem esforço, né? Não precisa, porque a gente sabe, né, pastor Lucas, o esforço humano para fazer atos de justiça não serve. Uhum. Não serve mesmo, gente. Né? Você se esforçar para fazer atos de justiça, entendeu? Tem que ser uma coisa automática, né? Assim como a árvore dá o fruto espontaneamente, né? Amém, Jesus? Glória a Deus, né? Amém, glória a Deus. Eu tenho uma pergunta sobre o grande trono branco, pastor Lucas. O senhor falou que as almas não vão ser jogadas no lago do fogo. Elas vão ser, o que vai acontecer com aquelas almas? Vão ficar os 1000 anos até lá no trono branco é que vão. Não, os que adoraram a besta e o falso profeta, eles vão passar ainda pelo juízo do trono branco. Eles não vão imediatamente para o lago de fogo junto com a besta. Não, eu não estou falando eles, os dois, não. Os dois já vão estar lá. Sobre o trono branco, que é o 8º dia da festa, é quando acaba o plano de resgate do Senhor para essa humanidade. E é onde vai acontecer o julgamento final. Uhum. O senhor falou que as almas não vão para o lago do fogo. Para onde é que elas vão, então? As almas? Elas ficam mortas até o trono branco. Lá no trono branco. É isso que eu estou falando. O senhor falou que você depois do lago, depois do trono branco. Ok, foi julgado. Passou o trono branco. Passou o trono branco? Aí ela vai ser ou absolvida ou condenada, dependendo da situação. Eu sei, pastor. Eu já passei disso. Elas já foram... Eles chegaram perante o trono branco, as almas foram julgadas e passaram o veredicto. E as almas foram condenadas. As que foram... As almas que estão em Cristo não vão estar lá. Não. Vai ser as que... Tá. Então, elas foram condenadas. Então, elas vão para onde depois disso? Quando acabar o trono branco, elas vão para onde? Tem duas opções. Ou elas são absolvidas e vão ficar com Deus, ou elas são condenadas e vão para o lago de fogo, onde já está a besta e o falso profeta. O absolvido acho que quando aquela alma chega lá, não vai ter mais absorção, né? Porque elas não estão em Cristo. Não. Então, elas vão para o lago do fogo. Elas vão para o lago do fogo. Não é isso? Porque tem pastores que dizem... Tem pastores que dizem que depois que recebeu a marca da besta, não tem mais salvação, e lá no trono branco só recebe a sentença. Tem pastores que... Eu entendo que, pelo fato de haver um julgamento, existem impossibilidades. Então, às vezes, aconteceu coisas acidentais, vamos dizer assim, né?
que poderá não ter sido aceitar a marca da besta, mas não passam pelo trono branco e conseguem absolvição. É possível. Eu não entro nessa, porque tudo é possível para Deus, né? Mas quando você chega perante o lago branco, aqui no versículo 15, fala claramente aqui que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago do fogo. Então, só que não concordou comigo, é isso que eu falei, eles vão para lá. Ah, tá, entendi. Agora que eu entendi. Não, é porque assim, exatamente, então, o que não foi achado no livro da vida é que vai para o lago de fogo. Mas tem gente que diz que no momento agora, do final do milênio agora aqui, daqui uns 7 anos, vai a besta e o falso profeta. Tem gente que diz que já vai todo mundo para lá, e não é verdade. Não, isso não é verdade. Vai passar, esse é o 8º dia da festa, é o último evento do plano de Deus. Ainda vai correr muito milênio ainda. Não tem nada a ver. Não, mas eu já ouvi as pessoas falando isso também. Tudo é agora. Tem gente que pega junto o pacote tudo e fala, vai todo mundo. E não, só vai a besta e falso profeta, eles ficam lá. Satanás está preso e esses dois já estão padecendo 1000 anos lá. No final desses 1000 anos é que vai consultar os livros. E aí, quem não for achado é que vai lá para o lago de fogo. É interessante esse ponto, né? Porque o anticristo e o falso profeta, eles vão ter a vida dele antes do milênio. Jesus vai julgar eles, mas Satanás vai para a cadeia por 1000 anos. Quando começar a festa do outono, eu estou achando que porque Deus faz as coisas 2 vezes, vai ter anticristo também, com certeza. É por isso que vai ter outra guerra no 7.000 anos, na festa do outono. É assunto para outra hora, mas Deus sempre faz 2 coisas. É verdade. Aqui, assim, só que o desfecho é um pouco diferente, não é uma batalha que nem é do Armagedon, é fogo descendo do céu. É só isso que muda, mas eu acho que a história se repete. Satanás vai ser solto e vai criar. Bom, é só isso. Tá. Então, quando você usa aqui esse versículo que diz que, deixa eu ver aqui, cadê onde que foi que eu li, eu estava procurando aqui, que fala, né, porque você é forçado a deduzir, e os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem, e a besta foi presa com ela, falso profeta, diante deles que fizeram sinais, com quem enganou os que receberam o sinal. Esses 2 foram lançados vivos no lago de fogo. Está falando só dos 2, tá? O resto foi morto. Deixa eu ver se tem algum outro. Estou procurando aqui outro versículo, porque o pessoal usa isso para dizer que já foi lançado lá, e não foi. Não, porque o lago do fogo, ele é associado à segunda morte. Isso. É o último, é a morte que não tem volta para a vida. Então, não é nada agora, não. Até os caídos estão presos ainda, ninguém está nisso. Exatamente. Bom, eu deixo aqui, eu estou consumindo muito tempo. Pastor John? Não, mas é bom esclarecer, porque esses são detalhes que passam desapercebidos, as pessoas pegam essas interpretações fast food, né? Interpretação fast food, não olha com detalhe. Pode falar, pastor João. Porque o juízo final é basicamente o juízo dos ímpios mesmo, basicamente, né? É o juízo dos ímpios, assim, para, né, esclarecer por que eles vão para o lago de fogo, né? Para ficar bem claro, né? Para todo mundo. Por que eles estão indo para lá, né? Agora, é basicamente o dos ímpios, né? Porque os salvos já vão estar salvos, né? Aqueles que ressuscitaram, né? Nós, por exemplo, que já estivermos ressuscitados no arrebatamento, né? Tanto que a questão da primeira ressurreição, o que é a primeira ressurreição? A ressurreição dos justos, né? Dos justos, né? Agora, muitos dizem aí que realmente os ímpios vão ressuscitar para receber a sentença, né? Lá no fim, né? E vai ser lá no fim do milênio mesmo, vai ser depois do milênio isso, né? Isso. Aí depois do milênio, quando acontece a última batalha, né, de novo, tal, e daí vem o juízo, né? Aí é o juízo dos ímpios para, tipo assim, definir mesmo, né, por quê? Vai ficar claro, assim, por que a pessoa está indo para o lago de fogo, né? Tanto os anjos como homens, né? Seja o que for. Exatamente. Né? Aí o que acontece? Aí eles dizem o seguinte, tem aquelas pessoas que vão nascer no milênio, né?
Aí Aham. muitos acham que os que nascerem no milênio provavelmente passem por esse juízo também, né? Isso, exato. Podem ser absolvidos, né? Uhum. Então, Porque na segunda tentativa, Satanás pode ter adeptos ali, né? Pode falar, tia. Essa parte aí de Apocalipse sempre fica confuso para mim, né? Uhum. Porque para mim é muito confuso entender, porque uma hora fala que nós já estamos no milênio, fim do milênio. Daí um pouco dizem que Satanás está preso, Tá, que eu vai, explico, tia. que vai ser solto. Outra hora diz que Jesus vai voltar, vai governar 1000 anos. Olha, isso aí fica uma salada de fruta para mim, que eu não Já sei explico, quem é então. quem ali. Tá, deixa eu explicar, tia. É o seguinte, quando a Igreja Católica se denominou a Igreja, e que só ela salva, através de Eusébio, o cara que disse que as profecias de Daniel já tinham se cumprido, e que Deus abandonou o povo judeu, o Marcião criou a doutrina da separação, que não existia mais nada com judeu, que Deus só ficou como cristão. A Igreja Católica se declarou a noiva de Cristo, e ela passou a reinar por 1000 anos, né, nesse tempo que ela está reinando, desde lá de Constantino até agora. Então, eles são pré-milenistas, que eu acho que é isso que chamam, preteristas. O que eles querem dizer? Que o milênio já passou porque a Igreja Católica é quem reina hoje na Terra. Então, essa doutrina de dizer que o milênio já passou é da Igreja Católica, porque ela se declarou a noiva de Jesus e ela começou a ungir os reis, né, depois que Constantino declarou como religião oficial do Império Romano, começou a ungir os reis, todos os reis da Terra. Ainda hoje, né, tem sempre uma representação religiosa que vai lá ungir um presidente, um rei e assim por diante. Isso ainda continua. Tá? Quem não se submeteu a essa unção da Igreja Católica foi Napoleão. Em 1700 e poucos, 28, não sei quanto, ele mesmo pegou a coroa e jogou na cabeça dele, tá? Se declarou imperador porque ele era contra a Igreja Católica. Então, essa doutrina de que o milênio já passou é da Igreja Católica. Ele não é verdadeira. Por quê? Porque eles querem dizer que Satanás está preso com toda essa maldade que está tendo no mundo. E Satanás não está preso. A única coisa que Satanás está nos ares e não desceu para a terra. Alguns anjos caídos foram presos. E aí eles confundem. Então, é como quem diz assim, apesar das desgraças que existem na Terra, a igreja está reinando. Como está acontecendo agora, de novo, um movimento, né, de direita contra a esquerda, dizendo que eles estão lutando contra o anticristo, que é a esquerda. Como eu vi receber uma propaganda aí do 7 de setembro. Então, veja só, é uma confusão, porque não tem nada a ver o anticristo e o Satanás que vai vir, ainda não se manifestou, e vai ser terrível, não é nessa escala que eles acham que é. Entende? Então, essa doutrina que diz que o milênio já aconteceu, ou está acontecendo, está na fase final, né, que não declara a volta de Jesus visível, é só uma interpretação subjetiva, é a doutrina católica. Então, aí tem que tirar essas doutrinas para fora. Tem doutrinas católicas, tem doutrinas evangélicas, e aí tem uma variedade também de doutrinas evangélicas que são também erradas, porque como é que você descobre que está errado? O primeiro ponto é você ver que ela não encaixa. Ela encaixa uma peça, é que nem um quebra-cabeça, encaixa uma ponta e outra ponta fica para fora e fica um buraco. Né? Aí quando encaixa tudo, você começa a ter certeza de que está certo. Aí depois Deus vem e confirma. E acrescenta novas revelações. Tá? Então, a doutrina correta, no caso, é de que nós estamos caminhando para a volta de Jesus, para que ele inaugure o milênio, a igreja e a noiva, no caso, a noiva, que não é necessariamente a igreja, porque você pode estar na igreja apenas como convidado para a festa, é que vai reinar nesse milênio, que não é a igreja católica, e está para frente, não está para trás. Tá bom? E aí o Satanás está solto, aí é que ele vai ser preso, aí eles dizem que foi preso. Porque houve a vitória da igreja lá no ano 300.
É esse que é o problema. Faz sentido, porque lá em Efésios, Paulo fala, né, das as potestades do ar, né? Uhum. E eles estão no ar. E Paulo ali em Efésios faz ali essa citação, né? Que os nossos inimigos, essas potestades, estão reinando no ar aí. Então faz sentido. Agora, realmente, essa confusão aí, né, que cada segmento religioso ali fala pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, isso aí, como a gente... Eu fico ouvindo a palavra, ouço de um lado, ouço de um outro, e realmente, quando a gente ouve, assim, muitas vozes, né, a gente fica confusa, não sabe qual é a verdadeira. É que nem um saco de meia, tia. Você quer sair com as meias, 2 pares completos, né? Vamos supor que é meia, luva, cachecol, tá? Vamos supor. Aí você tá num saco de meia procurando, não encontra uma meia que faça par com outra. Melhor maneira é você jogar todas aquelas meias no lixo, fazer uma bola para as crianças brincar, e na loja comprar um par completo com meia, luva e cachecol. Pronto. Então jogue fora mid, pré, pós-tribulacionismo. Ó, tem amilenismo, que não existe milênio, tem pré-milenismo, que o milênio ficou para trás, tem pós-milenismo, que o milênio está para frente, tem pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Isso tudo como é que fala? É estrutura lógica, acadêmica, sistemática de teologia. Na universidade, isso aí, por exemplo, no caso das teorias científicas, se fosse equivalente a uma teoria científica, valeria alguma coisa, porque dá tese, dá mestrado, cada um se especializa numa área e fica dando aquela disciplina. No reino de Deus, joga fora tudo e começa com o Espírito Santo direto. Tá? Vá na loja e compra um par de meia completo com luva e cachecol. Tá, isso significa dizer que é o que eu faço, só que eu ainda não fiz isso em relação ao Apocalipse. Isso. Normalmente, eu vou ler um livro e peço ali a orientação do Espírito Santo e fico me deleitando ali, e realmente o Espírito Santo dá um entendimento. Mas eu ainda não fiz isso com o livro de Apocalipse. Eu acho que porque eu ainda não tive tempo, ou sei lá por quê. Né? Mas eu creio que no momento que eu jogar essas meias fora, que eu for comprar, isso significa que eu vou ali pedir a ajuda do Espírito Santo para entender o Apocalipse. Aí realmente não vai ter quem me diga, ó, essa meia faz par com aquela, porque eu já vou saber. Porque a informação certa, ela vem do próprio Espírito. Amém, não é? Isso mesmo. Mas tudo bem, esse estudo aí do Apocalipse está me dando uma direção, né? E eu creio que em algum momento eu vou ter tempo suficiente para estudar Apocalipse. Amém. Amém. Deus que abençoe. É isso mesmo. Tá bom, pessoal? Vamos orar então para agradecer. Viu, pastor Lucas? Viu? Mas é interessante a gente notar o seguinte, né? Nós que formos salvos agora, a gente não vai passar pelo juízo final. Né? Não, claro. O juízo final é basicamente o juízo dos ímpios. A gente que está salvo, formos salvos agora, a gente não vai passar pelo juízo final. Né? A gente já está julgado agora, a gente vai ser julgado no tribunal de Cristo, né? Eles dizem que vai ter o tribunal. E ainda aquele crente fraco, né, que apesar de ter um pouco de mundo no coração dele, ele também não vai passar, porque o que Deus vai fazer no processo é tirar a palha. Amém. Amém. Eu vejo assim. Glória a Deus, nós que alcançarmos a salvação já, nós não tem aqueles que já está descascadinho, né? Que é os que vão subir, que é o 144 mil. Depois os que vêm no descascamento mais leve, que é a noiva. Depois um descascamento mais pesado, os convidados. Depois o descascamento duro, que é a grande tribulação. Entendeu? Então são as etapas do descascamento, tirar a carne. E é interessante. E provavelmente, né, sejamos nós que estaremos julgando no juízo final ainda. Sim, com certeza. Provavelmente vai ser nós ainda. Por isso uma vez que você for noiva, você casar com o rei, você vai ser rainha. E aí você tem os mesmos direitos do rei de participar de toda a política, economia e tudo do reino.
É por isso que Paulo diz, né, que os santos vão julgar o mundo e ainda vão julgar os anjos, né? Os anjos. Então a gente vai provavelmente a gente vai estar na mesa de juiz lá no juízo final julgando, né? Ainda tem isso ainda, né? Não, pastor João. O pastor João está com medo de ser julgado. Você não vai ser julgado. Você só vai receber. Não, ele vai estar julgando lá, junto. Vai estar julgando. Você vai receber o galardão conforme as suas obras. Mas julgamento você não tem mais, porque você já creu em Jesus. Tá bom? Então, vamos encerrar. Quem pode orar para nós aí, agradecendo? Pai, só para finalizar. Então, os que não creram em Jesus são os que estão dormindo, né? Porque os que creram já estão com Jesus, é isso? Isso, está com Jesus em 3 fases. Ou estão totalmente acordados e estão preparados, são os descascadinhos para subir, ou estão com uma pele leve para passar por alguma aflição, né, que seria a noiva, ou os da pele mais grossa, que vai ter que passar pela grande aflição para poder tirar a casca. Então, esses são os que creram. Os que não creram até agora vão crer durante o processo. Da pele fina, da pele mais grossa e da pele mais dura. Entendeu? Os que não creram. Né? E agora tem a questão, por exemplo, a maneira de crer em Jesus é uma coisa tão íntima que você, por exemplo, você pode ter uma doutrina errada, mas o seu coração está certo. Entende? É só Deus que conhece. E você pode ter uma doutrina certa e o coração está errado. Então, isso, quando a gente se pensa na nossa família, que é o que eu me preocupo muito, desde que os corações estejam acertados, né, já é uma grande vantagem. O problema que tá acontecendo hoje, né, para quem se diz cristão, o que ouviu o evangelho, o que foi criado em família evangélica ou católica, vamos dizer assim, ou que ouviu o cristianismo de alguma forma, o problema deles é o apego a esse mundo, achando que a história não se encerrou, que vai continuar e dá para fazer planos aí humanos, sendo que os planos agora são divinos, porque vem Jesus com seu reino, e aí os planos têm que entrar lá no milênio, não agora. É o que eu falei numa aula aqui. Suspenda seus planos por 3 anos e meio, porque você vai entrar no plano divino no milênio. Sua fazenda, seu carro, seu casamento e tudo. Pode falar. Pastor Jones, desculpa, Pastor Lucas, eu queria conversar sobre a natureza de Deus, mas está fora da sua lição aqui, foi o que o senhor falou no início. Então, a gente vai orar e terminar a lição, é isso? Isso, vamos orar e pode continuar. Tá bom, então. Se eu quer que grava, eu gravo na segunda sequência. Porque eu acredito que eu tenho um outro conhecimento de Deus, da natureza dele, eu gostaria de expor o meu sentimento. Tá bom. Tá, vamos orar então, aí o senhor expõe. Tá bom. Porque senão eu vou ficar segurando aqui o povo, e aí tem gente que tem outros compromissos, aí vão ficar quem aqueles quiserem ficar, tá bom? Quem pode orar para nós, por favor, para poder encerrar a gravação? Eu já orei no começo. Isso. Pode falar 3 palavras. Obrigado, Jesus. Abençoa todo mundo. Tá bom. Tá bom, então. Obrigado, Jesus. Abençoa todo mundo. Amém. Pronto. Eu posso, se ninguém quiser. Eu posso completar, tá? O Piti. Bom, você quer Obrigada, Senhor, pela pela oportunidade que o Senhor nos deu hoje. Cada dia que nós assistimos essas aulas, elas nos acrescentam mais sabedoria. É como se fosse assim um quebra-cabeça que nós temos que exercitar na tua palavra. Amém. Obrigada pela vida dos irmãos, que cada um traz aí um pouco do seu conhecimento. E é assim que acontece, né? Nós somos ajudados ali uns pelos outros. E quero te agradecer pela vida de cada um aqui presente. Amém. E também, Pai amado, peço a sua bênção para cada um de nós e nossas respectivas famílias. Continua abençoando o pastor Lucas, seus estudos, que o teu Espírito Santo seja com cada um de nós, porque nós precisamos de ti, Senhor. A tua misericórdia é fundamental para nós. Em nome de Jesus, te oramos e te agradecemos. Amém, amém, amém. Vou parar a gravação e vou começar uma outra, que é para poder